Pergunta para você. Será que Jesus se atrasa? Jesus, ele chega atrasado ou ele esquece de algo que nós oramos, de algo que nós pedimos, de algo que nós estamos precisando? Será que Jesus, ele chega atrasado? É isso que eu quero hoje trazer ao teu coração, essa meditação na palavra. Jesus, ele não se atrasa. Às vezes pode parecer que ele esqueceu, pode parecer que ele está atrasado, mas ele está no controle de todas as coisas. Jesus, ele nunca perde o controle de nada da nossa vida, nada. Prova disso é a passagem quando Jesus, ele vai ressuscitar Lázaro. As irmãs dele estão ali desesperadas, lá em João 11. O irmão Lázaro, amigo de Jesus, fica doente. Jesus recebe a notícia de que seu amigo está doente. E Jesus vai chegar depois que este amigo, Lázaro, já havia falecido há 4 dias. Mas se nós lermos aqui em João 11, no versículo 4, Jesus vai dizer assim, olha, aos discípulos. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, muitas vezes nós achamos que Jesus, quando olha para nós, olha para a nossa situação, ele tem a mesma visão que nós. Porque nós, diante dos nossos problemas, diante das circunstâncias da nossa vida, muitas vezes nós achamos e acreditamos que aquilo é o fim, que não dá mais. Então, os nossos sonhos, relacionamento, nossa saúde, coisas do nosso trabalho, nosso ministério, independente da circunstância, muitas vezes nós olhamos para aquela situação e nós achamos que aquilo acabou. E acabou porque o Senhor não cumpriu com a palavra, o Senhor não fez aquilo que ele prometeu, o Senhor se esqueceu. Ou nós pensamos assim, mas se Deus tivesse chegado antes, tudo teria sido diferente. Se Jesus tivesse dado uma palavra de ordem aqui, isso não tinha acontecido. E as irmãs de Lázaro vão passar por essa situação. Ali naquele contexto, naquela época, as mulheres, quando ficavam sozinhas, quando o homem da casa, fosse o marido ou fosse o irmão, que é o que era o responsável pela casa, quando ele morria, elas ficavam completamente sozinhas, sem amparo, sem cuidado nenhum. Então imagina a situação ali. Marta e Maria não tinham marido. Então elas moravam com o seu irmão Lázaro. E os 3 eram muito amigos de Jesus. Nós vamos ler em passagens na Bíblia onde Jesus se hospedava na casa deles, ficava ali com eles. Então Jesus tinha um relacionamento forte de amizade. Então quando Lázaro fica doente, elas vão mandar chamar Jesus. Porque elas acreditam que Jesus indo ali iria curar o irmão. Só que isso não acontece. E muitas vezes nós pedimos algo para Deus, oramos, clamamos por resposta, para que Deus venha tocar na nossa vida, para que Deus venha fazer algo, e não sai da forma que nós esperamos. E aí nós, como humanos que somos, muitas vezes imperfeitos, e muitas vezes a nossa fé ela é provada nessas horas, nós acreditamos que Deus se esqueceu de nós, que Deus chegou atrasado, que ele não vai fazer, que ele não vai mudar. Só que o que para Deus é uma doença? O que para Deus é a morte? Nada, porque ele é soberano e ele está acima de tudo.
Deus está acima do céu, da terra, debaixo da terra. Deus está acima da morte. Deus está acima de decreto. Deus está acima de sentença. Deus está acima de diagnóstico. Não existe nada que Deus não possa fazer na nossa vida. Então, a morte para Deus não é o fim. A sentença para Deus não é o fim. O diagnóstico de uma doença para Deus não é o fim. Então Jesus, ele fala assim, essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus. Então Jesus sabia o que ia acontecer. Então aos nossos olhos humanos, aquilo parece que não tem mais jeito. Mas Jesus, quando ele olha, ele sabe o que ele vai fazer e o que vai acontecer a partir dali. E tudo que acontece conosco é para a glória de Deus. Nada se resume em nós. Nada é para nós. Mas é para a glória de Deus. Então Jesus sabia que aquela morte ali seria para a glória de Deus. E Jesus está dizendo isso hoje para nós. Que Ele está no controle. Jesus não age na nossa velocidade. Não é no nosso tempo. Deus trabalha no tempo perfeito dele. E Deus, ele trabalha por propósito. Então nós temos que entender que há um propósito para todas as coisas. Deus, ele tem o controle de tudo. O que é o fim para nós não é o fim para Deus. Guarda isso no teu coração. Não é o fim para Deus. E Jesus, então, ele vai até Betânia. Só que quando ele chega lá em Betânia, já se passaram 4 dias. Então, as irmãs esperavam por uma cura. Mas Jesus tinha para Lázaro um milagre muito maior do que isso. Entende que a nossa expectativa, ela é limitada diante daquilo que Deus pode fazer em nós e através de nós. Os nossos pensamentos são pequenos, mas os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos. Os planos dele são melhores, são maiores do que os nossos. Então, não fica preso àquilo que é humano, àquilo que é passageiro, aquilo que vai um dia aqui nessa terra acabar. Olha para Deus. Olha para Deus. Creia que Ele é Deus de milagre. E Ele é Deus de milagre ontem, hoje e para todo sempre. Mas Jesus, quando Ele chega lá, essas irmãs estão enlutadas, estão tristes, estão desesperadas. E Jesus, quando chega ali naquela cidade, Marta já está ali na porta da cidade, esperando por Jesus. E quando Jesus chega ali, ela fala para ele: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E quantas vezes nós, diante dos nossos problemas, diante das nossas perdas, diante dos nossos lutos, diante das nossas dificuldades, das nossas frustrações, quantas vezes nós chegamos para Deus e falamos para Deus esta mesma pergunta: Senhor, se eu tivesse no controle dessa situação na minha vida, eu não estaria passando por isso, Deus. Por que o Senhor não está comigo? Por que o Senhor não está fazendo? Por que o Senhor não está movendo? Deus, se eu tivesse nessa situação, Deus, eu não teria perdido. Eu não teria acontecido isso comigo, Deus. Eu não teria ficado doente. Eu não teria sido mandado embora. O meu casamento não teria terminado. O meu filho não teria sido perdido. A minha filha não teria acontecido isso, aquilo outro. Quantas vezes nós questionamos Deus diante das nossas perdas? Porque nós achamos que Deus perdeu o controle, que Deus não ouviu a nossa oração,
que Deus não estava conosco, que nós estávamos sozinhos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você nunca está sozinho. Deus está com você a todo momento. Ah, mas você não sabe, Renata, o que eu estou vivendo. Eu estou sozinha sim. E eu digo para você, você não está sozinha não. Deus está com você. Mesmo que você suba ao mais alto monte e desça no mais profundo abismo, ali Deus está. E Ele está te ensinando. Deus está trazendo você para mais perto. Deus está te fortalecendo em áreas da sua vida que precisam ser trabalhadas. Porque Deus quer você por inteiro. Então Deus ele vai trabalhar conosco todas as áreas da nossa vida. E tem área que vai ser trabalhada, que vai doer. Tem área que Deus está mexendo, que nós não gostamos. Porque feridas são abertas, sentimentos vêm à tona. Tem situação na nossa vida que nós temos que ali amadurecer, posicionar. E tudo isso, muitas vezes, é desconfortável para nós. Mas entenda que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Para aqueles que amam a Deus, para aqueles que vivem segundo os seus propósitos. Então, Deus, Ele não faz nada à toa. Não existe à toa, não existe sorte, nem muito menos azar, mas existe propósito de Deus na nossa vida. E Deus está trabalhando. Deus está trabalhando com propósitos na nossa vida. Então, Deus aqui, Ele vai começar a conversar com Marta. Ele vai começar a ministrar no coração dela, ele vai falar para ela sobre a ressurreição, sobre aquele que crê nele, ainda que morra, voltará a viver. E isso quer dizer para nós que coisas que morreram na nossa vida, coisas que estão enterradas, sentimentos, situações que estão esquecidos por nós, enterrados por nós, paralisados na nossa vida. Se nós crermos no poder de Deus, se nós crermos no agir do Senhor, elas poderão voltar a viver. Nada está perdido na nossa vida. Nada está perdido. Nós temos um Deus que tudo pode fazer. Nós temos um Deus que não há nada impossível para Ele. Não há nada. Deus ele não está preso a nada. Deus não está limitado a nada. A nada. Então creia nele. Creia no Senhor Jesus. Creia no poder de Deus na tua vida. Creia que o Espírito Santo de Deus está movendo, está fazendo. Creia. Creia no agir de Deus. Não olhe para o homem. Nem olhe para você mesmo. Mas olhe para a cruz, olhe para Jesus, somente para Ele. Porque Ele pode fazer. Marta, então, vai chamar a sua irmã Maria. E Maria, quando ela vê Jesus, ela vai fazer a mesma pergunta para ele, só que de uma forma diferente. Maria, ela vai se prostrar aos pés de Jesus. E ela vai fazer a mesma pergunta que a sua irmã fez. Jesus, se eu estivesse aqui, Jesus, o meu irmão não teria morrido. Jesus, por que Jesus? Veja que nós podemos fazer para Jesus as mesmas perguntas, mas a forma que eu me coloco diante dele é o que vai mudar a forma que o Senhor vai me responder. Porque se eu chegar para Deus com um ar de arrogância, tem pessoas que às vezes eu converso com elas, converso com muitas pessoas,
E tem gente que fala para mim que briga com Deus. Eu não consigo entender muito como que é essa briga com Deus. Não, porque eu cheguei para Deus e eu falei isso, e eu falei aquilo, porque onde já se viu, Deus permitiu um negócio desse na minha vida, não sei o quê. Eu falei, mas como assim brigar com Deus? Quem eu sou para brigar com Deus? Quem nós somos para exigir algo de Deus? Quem nós somos? Nós temos que chegar até o Senhor com o coração quebrantado, com o coração contrito, porque Ele não despreza um coração assim. Com humildade. Tem pessoas que chegam para o Senhor, para Jesus, barganhando, mandando, ditando regras, irmãos. Como é a forma que você tem chegado diante de Deus? Maria aqui, ela vai se prostrar. Quando, aqui no versículo 28, quando ela ouve que Jesus está lá em Betânia, veja que fala assim, que ela levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta encontrara. Marta não esperou nem Jesus entrar no povoado. Ela já pegou Jesus ali. E já foi ali falando e questionando e querendo saber. Mas Maria, quando ela chega ali, ela vai se prostrar até Jesus, chorando, e vai se entregar ali o coração, entregar o coração dela para Jesus. E quando Jesus ele vê aquela cena ali das pessoas desesperadas, chorando, diante da morte de Lázaro, Jesus chora. É o menor versículo da Bíblia, é João 11:35. Só tem duas palavras, Jesus chorou. Mas apesar de ser um versículo tão pequeno, ele diz tantas coisas para nós, porque Jesus ali, Deus sendo homem, Jesus chorou. E isso quer dizer para nós que ele sente a nossa dor. Jesus sente a tua dor. Jesus sabe aonde dói. Jesus sabe a intensidade das suas emoções, aquilo que você está sentindo, aquilo que está difícil na tua vida. Ele não é indiferente. Ele não é frio diante da tua dor. Ele não é um Deus que está olhando para você e dizendo assim, problema dela. Nossa, como ela é fraquinha. Ixi, tá chorando por causa disso? Ai, que fraquinha. Não. Ele sente. Por isso que Deus se fez homem para sentir a nossa dor. Para sentir o quanto é difícil para nós muitas situações na nossa vida. Todos os obstáculos, todas as pressões, todas as opressões, todas as perseguições, o Senhor sabe. Às vezes as pessoas que estão do nosso lado nem imaginam o que nós estamos sentindo. Às vezes por fora você aparenta estar bem, está sorrindo, está conversando, está trabalhando, está fazendo as suas coisas no dia a dia, e as pessoas nem imaginam, outras até sabem, mas não ligam também. Outras sabem e ligam, mas não conseguem te ajudar. Porque também são falhas, também têm suas limitações. Mas o Senhor sabe. Ele sabe.
O olhar dele corre por toda a terra, os ouvidos dele estão inclinados para nos ouvir. Ele nos toca em áreas que ninguém consegue tocar. Porque ele esquadrinha o nosso coração. O Senhor nos criou, ele nos formou e ele sabe da profundidade que é dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos traumas, das nossas dores. Ele sabe. Então, ele não está indiferente para a tua dor. O Senhor chora. Jesus aqui chorou. E Jesus, quando ele chora, e ele aqui no versículo 38, profundamente comovido, ele vai até o sepulcro. Ele vai ali aonde Lázaro está ali sepultado. E Jesus vai dar uma ordem ali para aquelas pessoas, que é tirar a pedra. Jesus, ele manda ali os homens fazerem algo que, humanamente falando, era possível, que era tirar a pedra. Então, do mesmo jeito que a pedra foi colocada, agora a pedra vai ser tirada. E a pergunta é para o nosso coração hoje, para nós meditarmos hoje durante o dia, qual é a pedra que eu tenho que tirar? Jesus está dizendo hoje para nós, tire a pedra. Qual é a pedra? Qual é a pedra que eu tenho que tirar? O que eu tenho que tirar da minha vida que está impedindo de eu viver o milagre? Porque o milagre estava atrás dessa pedra. Lázaro estava morto ali. Jesus iria fazer um milagre. Havia um impedimento ali, que era a pedra. Para o milagre acontecer, primeiro aquela pedra tinha que ser tirada. Jesus não vai tirar a pedra. Jesus vai mandar com que os homens tirassem a pedra, porque aquilo era o que o homem poderia fazer. O milagre, Deus faz. Tirar a pedra, eu tenho que tirar. Qual é a pedra que eu tenho que tirar da minha vida? Eu quero que você medite hoje sobre isso. O que eu tenho que tirar? Qual é a área da minha vida que eu preciso tirar a pedra para que flua? Para que o milagre aconteça, para que aquilo que está morto volte a viver. O que está impedindo a minha vida fluir? O que tem morto na minha vida que precisa voltar a viver, mas antes disso acontecer, eu tenho que tirar a pedra. Existe uma pedra entre você e o milagre. E é essa pedra que você vai ter que tirar. Jesus tinha o poder para tirar a pedra, porque ele tem o poder sobre todas as coisas. Mas aquilo que depende de mim e de você, o Senhor não vai fazer. Existem decisões na tua vida que devem ser tomadas por você. Deus já te mostrou que Ele é Deus de milagre. Deus já provou que não há nada que Ele não possa fazer. Mas tirar a pedra, aquilo que é da tua responsabilidade, irmão, você vai ter que fazer. Porque às vezes a gente fica assim, mas nada está acontecendo, nada está mudando. Parece que Deus não está fazendo, mas é porque a tua parte não está sendo feita. E a tua parte é tirar a pedra. Tem que tirar a pedra. Então, qual é essa pedra que você tem que tirar? Ela tem nome. Deus vai revelar para você. Porque aquele que pede, recebe. Então, se você pedir para Deus te mostrar qual é a pedra ou as pedras que você tem que tirar da tua vida, Deus vai te revelar e você
vai ter que obedecer para poder viver o milagre. É fácil empurrar uma pedra? Essa pedra aqui, ela estava fechando, selando o sepulcro. Não era uma pedrinha, era uma pedrona. Pesada, para fechar um sepulcro. E as pessoas dizem assim, nossa, mas vai tirar a pedra dali, vai feder. Porque a gente acha assim, deixa aquilo ali quieto, não vou mexer naquilo ali, porque se eu mexer, vai feder. Sabe situação na tua vida que você fala assim, nossa, melhor não mexer com quem tá quieto? Porque se mexer, mas é necessário para você viver o milagre. Não subestime o poder de Deus. Deus quer fazer o milagre. Deus quer mover na tua vida. Mas você tem que primeiro mover a pedra. E aí, aqueles homens ali vão mover a pedra. E eu acho tão bonito isso, porque quando Jesus, ele manda mover a pedra, olha o que Jesus vai fazer no versículo 41. Jesus olhou para cima. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Olha aqui a gratidão. Será que nós estamos agradecendo a Deus? Porque o Senhor está ouvindo as nossas orações. O Senhor está ouvindo os nossos clamores, as nossas súplicas. A palavra de Deus fala, clame a mim e eu te responderei. O Senhor não nos deixa voltarmos com as nossas mãos vazias. O Senhor, Ele ouve. O Senhor, Ele faz, Ele move ao nosso favor. Jesus aqui, antes do milagre acontecer, Jesus está agradecendo. E será que nós estamos agradecendo a Deus? Ou nós estamos só murmurando, pedindo, chorando, reclamando? Jesus está aqui agradecendo. Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Agradeça a Deus. Agradeça a Ele. Levante pela manhã e agradeça a Deus pelos grandes feitos. Agradeça a Deus porque você está vivo. Agradeça a Deus porque Deus está fazendo e Ele está movendo. Tem milagre para você viver. Tem grandes coisas para chegar na tua mão. Então agradeça a Deus. Tenha um coração grato. Tenha um coração humilde. Agradeça a Deus por tudo. E aí ele vai dizer assim, em alta voz, Lázaro, vem para fora. Enquanto o mundo, o inferno, quer nos calar, enquanto o inferno quer romper com a nossa identidade, acabar com a nossa identidade, matando os nossos sonhos, os nossos projetos, querendo destruir a nossa casa, a nossa família, destruir a nossa identidade, quem você é. O Senhor te chama pelo nome. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você tem um nome. Deus te chama pelo nome. Deus já te chamava pelo nome desde antes de você nascer. Então, enquanto o mundo está dizendo assim, mas o corpo já está fedendo, o morto já está fedendo, o defunto já está fedendo, Deus está chamando pelo nome. Enquanto as pessoas acham que já morreu, já não tem mais o que fazer, já está enterrado, já está selado, já está fedendo, Deus está chamando pelo nome. E está chamando em alta voz para todo mundo ouvir. Deus te chama pelo nome. E esse homem aqui, ele vai sair vivo, mas ele ainda está amarrado.
Isso quer dizer para nós algo muito profundo. Lázaro, ele estava vivo, mas tinham coisas ainda que o prendia. Ele estava atado, suas mãos e seus pés, porque as pessoas, quando morriam, elas eram enfaixadas. Mãos e pés. E ele sai ali pulando ali, todo enfaixado. Existem pessoas que estão vivas, porém amarradas. Áreas da vida delas estão amarradas, estão atadas, não conseguem ainda caminhar sozinha. Mas o Senhor está aqui desatando amarras. O Senhor está aqui nesta manhã rompendo com tudo aquilo que te amarra. Com tudo aquilo que tem impedido você de caminhar e fazer aquilo que o Senhor te chamou. Toma posse dessa palavra. Porque o Senhor quer você livre. Livre para caminhar em tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. Livre para você viver em tudo aquilo que o Senhor tem para você viver. Que nada, nem ninguém venha impedir de você viver os planos do Senhor. Existem pessoas aqui presas, amarradas por palavras de pessoas, por palavras de maldição, amarradas por orações contrárias, por palavras que ela já ouviu, dizendo: você não vai dar nada, você não serve para nada, você não vai para lugar nenhum se não for eu junto com você. Quem tem que estar junto com você é Deus. É Jesus que tem que caminhar junto de você, é o Espírito Santo de Deus que te dá a ordem, que te dá a direção. Não é homem, não é placa, não é doutrina. Mas você é quem o Senhor diz que você é. E você vai fazer aquilo que o Senhor diz que você vai fazer. Você foi chamado por Deus, não foi chamado por homem. Então hoje é dia de você tirar essas pedras. Tirar tudo aquilo que está te aprisionando, tudo aquilo que está impedindo de você viver o teu chamado, de você viver o milagre. Em nome de Jesus, Deus vai revelar para pessoas que estão ouvindo este devocional hoje quais são as pedras que estão impedindo de você crescer, de você viver coisas grandes com o Senhor. Existem milagres que estão atrás de pedras que tem que ser tirada. Mas essa pedra é você que tem que tirar, irmão. Não espere que ninguém venha tirar por você. Não espere que ninguém venha fazer algo que é para você fazer. Que Deus te dê posicionamento, te dê coragem e força suficiente para você arrancar essa pedra do teu caminho. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, graças te damos, Senhor. Nós bendizemos o teu santo nome. Senhor, te glorificamos, te exaltamos, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigada, Deus, por esta palavra, Deus, de posicionamento. Por esta palavra, Deus, de fé aos nossos corações, Deus. Quantas coisas, Deus, que nós precisamos tirar. Quantas coisas, meu Pai, que nós precisamos mover em nossas vidas, Deus, e muitas vezes não conseguimos enxergar. E deixamos de viver, Pai, coisas grandes no Senhor. Pai, descortina todo engano, todo medo, Pai. Toda incredulidade, toda insegurança, Deus, que possa estar no nosso coração. Que nós possamos, Senhor, tomar as decisões corretas, Pai. De acordo com a Tua palavra e de acordo com a Tua vontade, Senhor. Não nos deixe, Senhor, enganados, confundidos, nem desesperados, Deus. Mas que nós possamos olhar para o Senhor, somente para o Senhor, sabendo que o Senhor está cuidando de nós, sabendo que o Senhor não está atrasado, que o Senhor não esqueceu de nós, mas que tudo, Deus, acontece no seu tempo perfeito, debaixo da sua vontade perfeita, Deus. Nós declaramos, Deus, que queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós no tempo certo, Pai. No tempo certo, Deus.
nós cremos, nós esperamos e nós confiamos no Senhor, Deus. Senhor, tudo aquilo, Pai, que está morto em nossas vidas, tudo aquilo, Senhor, que está esquecido, outras, Deus, que parece, Deus, que cheira mal, Pai. Senhor, que seja feita a Tua vontade, Deus. Que volte a viver, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem planos para que viva, Pai, em nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos revela, Deus, aquilo que nós temos que fazer, aquilo que nós temos que falar, para que o mover do Senhor aconteça, Deus, em nossas vidas, Pai, e através de nós. Abençoa, Senhor, o nosso dia, abençoa, Senhor, o dia dos meus irmãos que estão assistindo agora, que vão assistir depois. Senhor, que eles sejam tocados pelo Teu Espírito, que os anjos do Senhor, Pai, visitem, Senhor, a casa de cada um, em nome do Senhor Jesus. Que vivamos, Senhor, coisas grandes e extraordinárias na Tua presença. Tudo o que queremos, Deus, é estarmos na Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa semana eu não consegui fazer a live todos os dias porque eu tô sem voz, eu tô com a minha faringite atacada, com a garganta muito inflamada e a minha voz quase não tá saindo. E eu peço sua oração, eu tô com meu peito bem carregado, então que você esteja em oração pela minha vida, amém? E eu agradeço pela tua companhia, agradeço pelas tuas orações, que Deus abençoe você, a sua vida. Peço que você compartilhe, me ajude a compartilhar esta palavra, compartilhe essa palavra com outras pessoas. Eu vou agora colocar lá no YouTube. Se você não segue a minha página lá no YouTube, siga lá, Páginas Marcadas Renata Fernandes, compartilhe com outras pessoas. Tem muitas palavras lá para você assistir, para você compartilhar, para você edificar a vida de outras pessoas. Amém? Um beijo grande para você. Fica com Deus e um ótimo dia. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.